Muito boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora aqui na Rádio Guaíba. Está no ar mais uma edição do Posse de Bola, domingo 30 de novembro de 2025. Reta final de temporada, reta final de ano, restando poucos jogos aí do Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal, o Inter jogou na sexta-feira, o Grêmio joga na terça e a gente a partir de agora coloca no ar aqui na Rádio Guaíba mais uma edição do Posse de Bola neste domingo. Eu sou o Jean Soares, ao meu lado Bruno Oliveira. E aí, Bruno? Fala, Jean. Tudo certo Boa contigo? Tarde, Boa tarde para nossa audiência. Bom, faz as honras da casa aí, né? Já vamos começar o nosso bate-papo aqui no Posse de Bola, Jean. Exatamente. O Posse de Bola que tem um oferecimento de Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Os nossos entrevistados hoje, Phil Jardim, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, e Márcio Floriano, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, eleitos já empossados para os próximos anos aí, tem um grande desafio pela frente. Phil, obrigado pela presença aqui no estúdio da Guaíba, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jean, boa tarde, Bruno, boa tarde, meu amigo Márcio. Boa tarde aos ouvintes da Guaíba e principalmente aos ouvintes tricolores, que com certeza é a grande maioria aí da audiência. De fato, Jean, a gente tem aí um desafio muito grande, né? Márcio e eu assumimos a mesa diretiva do Conselho Deliberativo, a questão de um mês e pouco mais ou menos, né? E motivado aí por uma grande construção coletiva, isso é importante deixar muito claro. Desde a época da campanha, a gente teve a satisfação de conversar com todas as forças políticas, com todos os movimentos políticos, e acabou sendo uma campanha de aclamação. A gente não teve nenhuma outra chapa concorrente, o que é algo inédito na história recente do Conselho Deliberativo, né? Geralmente acontece a aclamação no segundo mandato, mas aí nos últimos 25 anos, sem dúvida, foi a primeira chapa em primeiro mandato aclamado. O que isso simboliza é essa construção coletiva de conversa, de muita articulação que a gente fez, percebendo que houve uma renovação importante dentro do Conselho Deliberativo, não só nessa última eleição, mas na eleição anterior. E dentro desse ambiente de renovação, nós entendemos que era motivo também, era simbólico que se renovasse a composição da mesa diretora. Então, apresentamos nosso nome foi bem aceito, foi construído de uma forma bastante conversada com todas as outras forças políticas e aí chegamos, né, à aclamação, a questão de um mês e meio atrás. E o que se descortina são vários desafios, né, que tem a ver com a própria composição de valores que nós entendemos importantes para o Conselho Deliberativo. Acho que a gente pode falar com um pouco mais de calma, sei que o Márcio também gosta de trazer esses temas. Mas eu acho que o mais importante entre todos os valores que nós, Márcio e eu, ajustamos para essa nova gestão é da independência, né? O Conselho Deliberativo ele tem que ser independente em relação ao Conselho de Administração. São dois poderes dentro do clube, né? O poder executivo, centralizado pelo Conselho de Administração, que faz parte da gestão, inclusive do Departamento de Futebol, mas da gestão administrativa do clube. E o que nós podemos dizer, o Conselho Deliberativo é aquele órgão legislativo, aquele órgão regulador, aquele órgão fiscalizador, que por intermédio das suas comissões, por intermédio da atuação independente dos seus conselheiros, vai exatamente exercer a fiscalização do Conselho de Administração e dos atos de gestão. E para que isso seja feito de uma forma efetiva, que priorize os interesses do clube, que se conecte com os interesses do nosso torcedor, tem que ser feito de forma independente. Então, são órgãos que necessariamente trabalharão com independência, porém não sem harmonia, né? Isso é fundamental para que se coloque os interesses do clube acima de todos os outros interesses. Conosco também o Márcio Floriano, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Tudo bem, Márcio? Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Guaíba. Boa tarde. Tudo bem, Jean? Boa tarde a ti, boa tarde ao Bruno. Boa tarde. Presidente Phil. Boa tarde a todos os ouvintes da Guaíba, especialmente aos torcedores do Grêmio. Prazer estar aqui conversando com vocês, falar um pouco sobre a nossa trajetória dentro da política do Grêmio, dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio. Expor para os ouvintes quais são as principais atribuições do conselheiro, da mesa diretora do Conselho Deliberativo e em linha do que já dito pelo presidente Phil, as nossas responsabilidades, nosso compromisso, né, o que a gente pensa em entregar para o Conselho Deliberativo, para a mesa diretora do Conselho Deliberativo nesses próximos 3 anos, né? Motivo de muita honra para todos nós da mesa, o presidente Phil e eu, os nossos secretários, a Renata Zorzeto e o Leandro Vidal,
estarmos com essa missão, com essa responsabilidade de conduzir o Conselho nos próximos 3 anos, próximos desafiadores anos aí, com olhos para frente, mas também com atenção à história do Conselho, a história de conselheiros que muito contribuíram para essa história quase centenária, né? Daqui a 2 anos, 3 anos, o Conselho Deliberativo do Grêmio completa aí 1 século de serviços prestados à nossa instituição. Então a gente precisa valorizar esse passado, valorizar o trabalho de tantos conselheiros abnegados que muito contribuíram e seguem contribuindo e vão contribuir com o Conselho nos próximos anos. Mas a gente precisa também olhar para frente, né? Enfrentar os desafios que estão colocados a todos nós do Conselho e estar aqui com vocês é uma oportunidade de a gente conversar com a Rádio Guaíba, com os ouvintes da Guaíba, com o torcedor gremista a respeito disso. Bom, lembrando que o Posse de Bola está no ar num oferecimento Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. E eu acho que esse ponto, Fio, Márcio, é importante para a gente começar esse nosso bate-papo, principalmente sobre qual é o papel de um conselho deliberativo dentro do clube, porque às vezes a gente vê o torcedor com dúvida, o torcedor dizendo, o conselheiro ele não serve para nada, o conselheiro atrapalha o clube. Então acho que é importante esse espaço para o esclarecimento também, né? Para o torcedor entender melhor o que faz o conselheiro hoje dentro do clube, que decisões que passam pelo conselho. O principal ponto em relação ao conselho deliberativo hoje, eu imagino. É fundamental, Bruno, é fundamental essa oportunidade de falar, de expor, de abrir, de apresentar o papel do Conselho Deliberativo, que é relevante e que muitas vezes ele fica de alguma forma talvez escondido ou subalterno à função do futebol e da gestão. Trazer uma pequena história que isso nos marca muito, eu acho que é simbólico dessa ausência de comunicação e de abertura que o Conselho Deliberativo tem. Logo quando a gente sumiu, a gente deu uma entrevista para a Grêmio TV. Né? Mais ou menos nesse tom, nos apresentando, falando de propostas, de valores, o que a gente imagina para o CD. Foi uma entrevista rápida que foi ali ao ar no YouTube, no canal da Grêmio TV. E num dos comentários aparecia assim, porque esses caras aí, eles só se aproveitam do Grêmio e querem receber o salário do Grêmio. Como se os conselheiros, como se os dirigentes da mesa do CD recebessem alguma remuneração, né? E isso é tão, assim, não é nem má fé da pessoa que comentou, é realmente algo de ignorar, de não saber, né? De não saber, de desconhecer que o trabalho do presidente do CD, do vice-presidente do CD, dos secretários da mesa do CD, dos conselheiros, é um trabalho abnegado. Ou seja, é um trabalho livre de qualquer retribuição financeira, de qualquer remuneração. A gente não ganha absolutamente nada para fazer lá, senão a satisfação de trabalhar em prol do clube que a gente ama. Né? Todos nós estamos lá, não porque tem interesse financeiro ou econômico, mas porque tem uma paixão pelo nosso clube e resolvemos ultrapassar aquela barreira de ser torcedor para ser um agente político e contribuir com o clube. Né? E a forma como a gente consegue contribuir é exercendo um bom trabalho dentro do Conselho Deliberativo. E aí já entro concretamente na pergunta, né, Bruno? O Conselho Deliberativo ele tem as suas atribuições previstas no Estatuto, né? A aprovação de contas, a avaliação dos números, balanços, orçamentos, a avaliação de pedidos de suplementação orçamentária. Esse trabalho de fiscalização que eu comentei há pouco, por intermédio das comissões. Por exemplo, nós temos uma comissão que ela é relativamente bem atuante dentro do Grêmio, mas que acho nosso entendimento pode aumentar, que é a comissão de futebol. Né? Então é uma comissão interna dentro do CD, integrada por 7 conselheiros, que tem a tarefa exatamente de fazer essa interlocução com o departamento de futebol para saber se aquela política de futebol desenhada, pensada pelo comando do futebol, pelo vice-presidente de futebol, pelo diretor de futebol, está sendo aplicada na prática. Discutir quais são os critérios de contratação, por que se contratou A e não se contratou B. Isso é tarefa do Conselho Deliberativo por intermédio da sua comissão de futebol. Agora, recentemente, numa reforma estatutária que nós fizemos para aprovar o negócio da Arena, se criou uma comissão específica sobre a Arena que vai fazer esse trabalho regulador e fiscalizador de como a Arena está sendo gerida. Né? Tem todo um complexo jurídico de independência da Arena em relação ao Grêmio, também em relação às suas questões financeiras, mas cabe a essa comissão do CD fazer a fiscalização rotineira das contas, da avaliação da prestação de contas, se realmente essa independência está sendo feita de uma forma correta.
Isso é trabalho do Conselho Deliberativo. E além dessas questões que nós podemos dizer que são questões estatutárias ordinárias, né, é no espaço do Conselho Deliberativo que os grandes temas centrais e estruturais do Grêmio devem passar, né? Novas formas de regulação financeira. Recentemente nós tivemos a discussão da cessão do Cristal como troca de um outro terreno que acabou, pela nossa avaliação de forma positiva, não sendo feita, porque seria um mau negócio, mas foi exatamente o Conselho Deliberativo, através de um olhar cuidadoso, que evitou a realização desse negócio. Então, isso são exemplos de práticas positivas, desejadas e que fazem parte da atribuição do Conselho Deliberativo. É até muito próximo de um legislativo, por exemplo. Uma Câmara de Vereadores tem as suas comissões, né? Comissão de Saúde, de Educação. Então é muito parecido, é um órgão fiscalizador. Hoje, na tua gestão, são quantas comissões? Além do futebol, além das coisas da arena, quantas comissões mais ou menos se tem hoje para trabalhar? Antes, deixa eu fazer um breve comentário a respeito da composição do Conselho Deliberativo, seu funcionamento e onde é que está o Conselho dentro do organograma estatutário do Grêmio, né? E isso é bem importante porque o Conselho Deliberativo é o órgão colegiado através do qual os associados se manifestam por intermédio dos conselheiros democraticamente eleitos pelos associados, né? Então, dentro do organograma do Grêmio, abaixo da Assembleia Geral de Associados, que é o órgão máximo do clube, vem o Conselho Deliberativo. Abaixo do Conselho Deliberativo que está o Conselho de Administração e todas as gerências executivas do clube. Então, no sentido de valorização do Conselho, da importância do Conselho, eu penso que o associado, o torcedor, tem que saber disso, né? Que é o órgão pelo qual o associado, o torcedor gremista é representado e fala, né, em plenário. Bem, nós temos atualmente 13 comissões. Além dessa recente que o presidente Phil comentou, tem outras comissões de absoluta importância, né? Recentemente nós tivemos 2 processos eleitorais, 2 pleitos eleitorais, Conselho Deliberativo e Conselho de Administração, com grande e importantíssima atuação da Comissão para Assuntos Eleitorais, né? Nós temos também a Comissão para Assuntos Econômicos e Financeiros, e todas as reuniões ordinárias do Conselho passam por uma análise dos documentos por essa comissão. Eles emitem um parecer que serve de subsídio para os conselheiros fazerem o seu juízo daquilo que está sendo apresentado pela gestão, e quando é uma reunião deliberativa, deliberam também muito em cima do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e Financeiros. Parecer sobre o orçamento recentemente aprovado pelo Conselho, o orçamento do exercício seguinte, né? É um trabalho minucioso que é feito pela Comissão de Assuntos Econômicos e Financeiros, se debruça efetivamente nos documentos apresentados pela gestão, nos números apresentados pela gestão, e faz apontamentos, questionamentos, e então submetem ao plenário, aos conselheiros, para análise e deliberação. E tem outras também, né? Comissão de Ética, Comissão de Marketing, Comissão de Patrimônio, Comissão de Responsabilidade Social, Comissão dos Consulados, Comissão Legal, né? Se Assuntos legais, já falou. Então, estatutários, é bem importante. São 13 comissões permanentes, cada uma é composta de 7 conselheiros, o que dá aí, se minha matemática não falha, 91 conselheiros, eu acho, né? Hoje são quantos conselheiros? São 351 com direito a voto. Porque você pega os suplentes, que só votam caso o titular não compareça, você tem os jubilados sem direito a voto, mas considerando os titulares efetivos, considerando os conselheiros jubilados com voto, e do Conselho Consultivo, os conselheiros natos, nós temos exatamente 351. O que dá aproximadamente aí um terço, um pouco menos de um terço. Vocês acham um número suficiente? Sempre tem essa discussão se é um número exagerado, na verdade, né? Número suficiente, eu confesso que nunca me perguntaram. A respeito disso, Phil, eu acho que pode ser interessante para o ouvinte entender, abrir esse número, né? Mas 351, de que forma se chegou a esse número de 351, né? O Estatuto prevê 300 conselheiros efetivos, né? Efetivos ou titulares. Tá aí esses outros 51 que o Phil fez referência.
são os membros do Conselho Consultivo do Grêmio, que é formado por ex-presidentes do Grêmio e ex-presidentes e ex-vice-presidentes do Conselho Deliberativo, né, e os conselheiros jubilados com direito a voto. Quais são os requisitos para ser conselheiro jubilado do Grêmio, né? Segundo o nosso estatuto, o conselheiro tem que estar no exercício do 4º mandato, ou 5º, ou 6º, ou seja, tem que ter no mínimo 4 mandatos, e estar no exercício do mandato para requerer esse jubilamento. Além disso, tem um requisito temporal objetivo, que é de idade, né? Nós estamos num período de transição. Iniciou com 70 anos de idade, atualmente é 73, e me parece que a partir de 2028 esse requisito temporal é de 75 anos de idade. Então, entre titulares, né, consultivo e jubilados com direito a voto, nós temos 351, esse é o número, né? É um número importante. Essa é uma discussão sempre muito presente, né? Não em termos de será que é suficiente, mas realmente será que é um número exagerado, né? O Márcio falou muito bem aí sobre como se chegou hoje a esses 351, porque originalmente a ideia era 300 mais o consultivo, né? O aumento da expectativa de vida, a criação dos jubilados com voto aumentou esse número, mas a grande discussão talvez que se possa fazer em termos de representatividade. Qual é o número ideal? É 200, 250? É 277? Né? O número é 300 mais jubilados com votos e consultivo, que não é um número fixo. Mas aí vamos pensar no tamanho do Grêmio. Porque se a gente quer, e realmente o Conselho Deliberativo ele é representativo de sua torcida, a gente tem que pensar no potencial, no tamanho, no gigantismo que é o torcedor do Grêmio. A gente fala aí num universo de 8 a 10 milhões de torcedores do Grêmio. Então, a gente tem 351 conselheiros para representar 8, 10 milhões de conselheiros. São 100 mil sócios. Né? Então, quando a gente dá um pouco mais de concretude à representação no universo social que o Grêmio tem, talvez o número de 351 não assuste tanto. Uhum. E o que mais se cobra, né, Fio e Márcio, são, por exemplo, nas reuniões ou nos encontros, a participação de todos. Uhum. Porque é uma discussão também, não sei se tem algo nesse sentido de não forçar, mas ter, por exemplo, a presença de todos os conselheiros. É claro que nem todos moram em Porto Alegre, mas tem a possibilidade da internet, mas o que mais se cobra é a participação, né, do Conselho Deliberativo. Isso é fundamental, aí você toca num ponto central, que é um compromisso nosso de, não só, como a gente estava falando antes, de enforçar, de dar maior poder às comissões e autonomia de trabalho, mas também ter uma maior participação dos conselheiros em plenário, nas sessões, né, nas discussões, nos debates que acontecem dentro das sessões do CD. Porque, afinal, o sujeito briga tanto, né, trabalha tanto para ser eleito conselheiro, o mínimo dos mínimos que ele tem que fazer é, de fato, se mostrar presente e participativo. E, de alguma forma, eu acho que a gente tem conseguido, dentro desse ambiente de conversa que a gente instituiu com todos os movimentos políticos, levar essa pauta da importância da participação. Não que antes não tivesse, mas talvez a gente esteja nesse momento de renovação com uma aderência maior. E aí eu trago de novo um exemplo concreto. Nós assumimos numa quinta-feira, né? Na segunda-feira seguinte, ou seja, 3, 4 dias seguintes, teve a pauta da cessão do negócio da Arena. Né? A aquisição da Arena pelo conselheiro Marcelo Marques e toda a consequência jurídica disso. Né? Então, o Conselho precisou analisar os contratos, aprovar os contratos, analisar um pedido de reforma estatutária vinculado ao negócio da Arena e aprovar isso. E a aprovação de uma reforma estatutária no Grêmio é relativamente difícil, ou pelo menos não é fácil, pelo quórum qualificado que se exige, que tem que ser metade mais um dos conselheiros. Né? Então pega esse número de 351, metade mais um tem que aprovar a reforma estatutária. Não é um número fácil de se obter. Né? E em razão disso, em razão da matéria, nós fizemos um grande trabalho, Márcio e eu, de apoio e de sensibilidade e de contato com os representantes, os agentes políticos, os movimentos políticos, levando a pauta da importância de discutir e se aprovar esse projeto. Quando nós chegamos na sessão, né, depois de toda essa conversa, foi uma sessão também transmitida de forma online, nós tivemos a participação e a presença, ratificado com a presença de 299 conselheiros, considerando os presenciais e os que acompanhavam de forma online.
299 foi a maior participação dos conselheiros na história recente do Conselho Deliberativo, fora as eleições, que a gente sabe que aí tem uma aderência maior nos conselheiros, né? Então, quando se vai votar o primeiro turno da eleição presidencial, a própria eleição da mesa do CD, são sessões que tradicionalmente têm um quórum bastante elevado. Mas por conta dessa combinação de uma capacidade de articulação que nós implementamos e do convencimento não, da percepção da importância dos movimentos políticos de participarem dessa sessão, nós tivemos esse quórum que foi inédito e recorde na história recente de 299 conselheiros, né? 86% de participação, alguma coisa assim. Mas a gente tem plena ciência, né, Jean e Bruno, que o nosso desafio é estimular a participação dos conselheiros em todas as sessões do Conselho Deliberativo, e não só essas com uma pauta mais qualificada, digamos assim, né? Pauta de eleição, então pauta de reforma estatutária, pauta da aprovação do negócio Arena, do conselheiro Marcelo Marques com o Grêmio. E conectando com esse assunto, está no nosso planejamento, a nossa ideia é promover a capacitação dos conselheiros, né? Porque o Conselho Deliberativo do Grêmio é formado por conselheiros e conselheiras com atuação profissional nos mais diversos segmentos, né? A área da saúde, a área jurídica, como nós, da comunicação, como vocês. E muita gente nunca teve um contato mínimo com um DRE, por exemplo, com uma peça orçamentária. Então, exemplificando nesse assunto dos números, das contas, né? De balanço, de orçamento, de suplementação orçamentária, a gente entende como necessária essa capacitação do Conselho. E aí o Conselho vai promover isso nos próximos 3 anos, né? Semana passada tivemos uma reunião de trabalho da mesa diretora do Conselho, Fio e eu, mais a Renata e o Leandro Vidal, junto com a secretária Audrey, exatamente pensando nesses eventos de capacitação que a gente vai fazer a partir de 2026, né? E de modo que com esse conhecimento, ainda que não aprofundado, que não é possível que se aprofunde, que se forme um conselheiro para fazer uma análise de documentos econômicos financeiros, mas noções básicas, conhecimento mínimo a gente pretende levar aos nossos conselheiros, como forma, inclusive, de motivar a participação nesse tipo de reunião. Legislação interna, conhecimento do nosso estatuto, do nosso regimento, lei geral do esporte, as leis orçamentárias e como se analisa e se faz um balanço, um orçamento, uma suplementação orçamentária, pautas de combate à discriminação, racismo, preconceito, inclusão social, um conjunto de temas que são fundamentais para a instituição e que necessariamente passam pelo Conselho Deliberativo e que exatamente por conta desse perfil que o Márcio comentou, multifacetado dos conselheiros, nós temos conselheiros de variadas idades, de variadas origens sociais, de variadas formações acadêmicas, de experiências profissionais, então nem todo mundo sabe, obviamente, de tudo, mas faz parte da atribuição da mesa diretiva capacitar esses conselheiros que forneça informações mínimas, básicas e suficientes para que ele se sinta apropriado e pertencente para fazer esse debate de uma forma integral. E aí esse é um dos nossos propósitos, a gente já quer ver se consegue fazer a primeira edição desse curso de qualificação, capacitação, logo no início do ano, lá por março, num primeiro modelo, e aí cada vez mais abrindo como forma de ser uma capacitação continuada. Isso é o fundamental. Acho que vale destacar a respeito disso, Fio, que tu falava sobre o perfil multifacetado do nosso conselho. Está em execução já uma ideia que o presidente Fio teve de a gente fazer um censo do conselho. Né? O conselho mudou muito, né? A cada 3 anos, metade do conselho é renovada, né? Falei há pouco que o Grêmio tem 300 conselheiros efetivos, então a cada 3 anos, 150 conselheiros são, enfim, ou renovam o seu mandato, ou conselheiros novos que têm o primeiro mandato. E nós tivemos uma renovação muito grande nessa última eleição, né? Então a gente vai buscar conhecer o perfil do atual Conselho do Grêmio, né? Desde a idade, como dito pelo presidente Fio, mas também
área de atuação profissional, né, para a gente entender exatamente onde é que as pessoas têm mais contato, mais familiaridade com os assuntos que a gente discute lá no Idade, gênero, onde mora, qual é a representatividade do interior em relação aos conselheiros da capital. São informações mínimas para a gente saber exatamente qual é o público que a gente trata, que são os conselheiros, para a gente também aprimorar esse discurso em relação a eles, né? E também uma coisa relativamente simples que não tenho conhecimento, né, Márcio? Que já tenha sido feito alguma vez, né? E isso é fundamental, como o Márcio falou, nesse ambiente de renovação, não só dessa última eleição, que foi bastante grande, mas se já considerar a eleição de 2022, portanto, mudando o cenário todo do Conselho Deliberativo, uma renovação na ordem de 60%, 70%. Então, é fundamental não só saber com quem a gente tem esse contato mais direto, através do censo, mas, ao mesmo tempo, capacitar esses conselheiros para que tenham um bom mandato e que possam, de forma muito efetiva, contribuir com o clube. Deixa eu voltar no assunto das comissões especiais para a gente falar da comissão do futebol, né? Porque eu acho que, enfim, o fim do clube, obviamente, vai ser sempre o futebol. Se o futebol não andar, o torcedor vai achar que o clube tá todo errado. Como fazer para essa comissão ter mais voz, né? Para ter mais representatividade dentro dos assuntos? Eu sei que é muito difícil, claro, daqui a pouco se discutir uma troca de treinador dentro dessa comissão. Pode acontecer também, claro, né? Mas, enfim, queria ouvir você sobre isso. Acho que não seria nesse ponto, Bruno, embora fosse um debate interessante, mas a comissão ela não pode ser uma etapa prévia do processo de decisão do departamento de futebol, porque aí não tem nem a agilidade suficiente, né? Aí não teria nem por que ter o departamento, né? Muitas vezes até o que a gente sabe de experiência de bastidores é que muitas decisões são tomadas pelo departamento de futebol e depois são avalizadas pelo conselho de administração, né? Então, por uma comissão do Conselho Deliberativo, teria uma tarefa muito mais posterior e de fiscalização e, de alguma forma, preventiva em relação à execução da política de futebol. Então, acho que no primeiro momento é dar força para essa comissão, para que a própria comissão se sinta empoderada das suas atribuições e que tenha a compreensão dessa força por parte do departamento de futebol, e aí criar esse ambiente de uma constante fiscalização. Isso vai além, não só por parte da comissão. Também essa é uma outra ideia que, vamos adiantar, talvez já seja uma forma de pressão, né, Márcio? Se não der certo, depois nos cobre, mas a gente vai trabalhar para dar certo. Você sabe quantas vezes o Conselho Deliberativo falou sobre futebol nos últimos 10 anos? Não faço ideia. 2 vezes só. 2 vezes que o futebol, eu digo, se pautou o tema de futebol em uma sessão específica, extraordinária, para falar sobre esse tema. Aconteceu no ano passado, quando o Grêmio estava numa situação mais claudicante, quando o vice-presidente de futebol ainda era o Antônio Brum. Então se fez... O auditório ainda... sim, me lembro. O auditório ainda estava inviabilizado por conta da enchente. Foi uma sessão que nós fizemos lá na PUC. Sim. Né? Uma sessão até bastante quente, digamos assim, bastante efervescente em termos de cobrança. E foi muito importante porque a partir dali teve uma janela que se contratou o Monsalve, que se contratou o Aravena, o Arezzo. Então mudou um pouco o perfil de contratação, né? E deu certo de alguma forma, porque a partir dali o futebol teve um rendimento um pouco maior, e eu acredito sim que por conta das cobranças que foram feitas. E uma outra reunião foi lá na gestão Romildo, quando aí sim foi na véspera do rebaixamento. Sim. E não foi possível reverter. Mas a gente está falando aí num cenário de 10 anos, 2 sessões extraordinárias sobre futebol e em momentos de crise. Aí é que eu queria chegar, né, Phil? Em momentos de crise. 2 momentos complicados do clube, né? O ideal seria não deixar chegar no momento complicado. O que nós queremos fazer, e nós já conversamos com o futuro vice-presidente de futebol, né, Antônio Dutra Júnior, com o diretor de futebol, com o Rafael Lima. Já levamos essa ideia para eles. Claro que isso precisa ser algo que tenha também a compreensão da importância por parte do departamento de futebol, de nós fazermos uma sessão extraordinária para debater o futebol no início do ano, lá por fevereiro, lá por março, onde o departamento de futebol vai ter oportunidade perante todos os seus conselheiros de falar abertamente o que eles entendem sobre a política de futebol. Qual é a política de contratação, o que se espera em relação ao plantel atual, quais são as diretrizes que se querem implementar, quais são as rotinas de trabalho,
que se debata efetivamente, até do ponto de vista mais teórico, a projeção do ambiente de futebol. Né? E aí nós vamos poder ter, a partir dessas falas, talvez, quem sabe, lá na frente, no final do ano, uma avaliação se o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser melhorado. Se foi cumprido, né, Phil? O que foi prometido no começo do ano. Quais as dificuldades eventuais para não se executar aquilo que se falou, mas não para deixar para debater futebol no calor do momento, de uma véspera de uma situação ruim de rebaixamento. Vamos antecipar isso. Então, isso é papel, eu entendo de forma muito clara que isso é papel do Conselho Deliberativo, isso é papel da Comissão de Futebol, e aí a gente, né, já apresentou essa situação aí para o Departamento de Futebol, a gente só está acertando ver se consegue viabilizar uma data para já inaugurar o ano com essa sessão. Boa. Bem em linha com isso, né? A atuação da comissão de futebol é uma atuação em nível estratégico, né? Não operacional. E serve para isso mesmo que o Phil disse, né? Uma atuação preventiva e uma atuação fiscalizatória, né? A partir do que vai ser exposto, que deve ser exposto pelo vice-presidente de futebol, Antônio Dutra, pelo diretor de futebol, Rafael Lima, nessa sessão do Conselho que deve ocorrer no início do ano, a comissão tem os subsídios para fazer a sua fiscalização ao longo do ano, ao longo da execução do trabalho. E ao final do ano fazer uma avaliação, fazer uma análise. E durante o ano, evidenciado, verificado uma mudança de rumo, né, fazer o ajuste necessário em tempo para que não se chegue nesse momento de crise aguda e que se faça essa reunião extraordinária do Conselho para tratar somente do futebol no momento do caos, né, que é sempre pior. Claro. Estamos recebendo no Posse de Bola da edição deste domingo, 30 de novembro, Phil Jardim, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, e Márcio Floriano, vice-presidente também do Conselho Deliberativo do Grêmio. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já o EPI Banrisul. Bom, ainda sobre a votação, as comissões, além do futebol, uma comissão importante é das finanças, né? Porque a gente está vendo, e não é só no Grêmio, é no futebol brasileiro, se gastando mais do que tem. Tá aí o fair play financeiro lançado pela CBF, né? Um assunto bem debatido e deve ser assunto também no Conselho Deliberativo. Há uma fiscalização mais forte a partir da chegada dessa nova gestão do Conselho Deliberativo, porque a gente está vendo todos os clubes, repito, não exceção o Grêmio, mas os presidentes passando, gastando mais, endividando. Há uma preocupação também nesse quesito de talvez conversar com o presidente, talvez não forçar tanto, porque a gente está vendo um alto investimento no futebol, salários altíssimos, poucos títulos, e aí o clube vai ficando com dívidas e vai passando o presidente e vira uma bola de neve, né? Há essa preocupação do Conselho Deliberativo, da gestão de vocês, de talvez fiscalizar mais essa situação da parte econômica do clube? Bom, começo dizendo de que forma é composta a comissão de Assuntos Econômicos e Financeiros. Isso é uma prerrogativa do presidente do Conselho, ele que nomeia os conselheiros e conselheiras como membro dessa comissão, além de nomear um assessor que não precisa ser conselheiro do clube, né? E no sentido de valorização das comissões, do Conselho de uma forma geral, em linha com a capacitação que a gente fala, a intenção, essas comissões ainda não estão formadas, né? Porque o Conselho renovou metade agora e precisa ser definido quais os conselheiros que atuarão na gestão do Grêmio como diretores, né? Mas em breve o presidente Phil e eu e a mesa, a gente vai formar a Comissão de Assuntos Econômicos e Financeiros e todas as demais, né? E certamente a gente vai ter um olhar atento ao perfil de cada conselheiro, né? Tem que ter alguma conexão com a matéria para poder trabalhar de forma efetiva e produtiva dentro da Comissão de Assuntos Econômicos Financeiros, né? Então a gente vai se debruçar em cima dos nomes que serão indicados pelos movimentos políticos que hoje atuam dentro do Conselho Deliberativo, para que tenha de fato uma comissão qualificada, compostas por conselheiros qualificados que tenham a condição de efetivamente fazer o trabalho. Dentro dessa comissão, analisar os documentos, instrumentos, os números apresentados pela gestão, a fim de que o Conselho faça essa fiscalização, né? Esse assunto das finanças dos clubes é um assunto super atual, super relevante. De fato, né, semana passada, quarta-feira, foi apresentado
o sistema de sustentabilidade financeira do futebol brasileiro, fair play financeiro do Brasil, e tem 4 grandes pilares esse sistema de sustentabilidade financeira. Um deles exatamente é o controle do endividamento, né, dos clubes, além do controle quanto ao custeio do futebol, né. Claro que tem regras de períodos de transição até que seja de fato implementado esse sistema a pleno, né, mas os clubes vão ter que se adaptar muito em breve e se adequar a essa regra sob pena de sanção. Sim. Que está prevista e vai ser de responsabilidade dessa autoridade reguladora criada recentemente nesse modelo, né? Sem dúvida o Grêmio está atento a isso, o Conselho Deliberativo está atento a isso e reforça a importância do Conselho, da Comissão, para fazer a fiscalização da gestão do Grêmio, se de fato está cumprindo essas normas quanto à questão da sustentabilidade financeira, que é um baita de um desafio, porque o futebol não é empresa, né? O grande desafio do futebol é tu equilibrar a sustentabilidade financeira com performance esportiva, né? Que é o que todo torcedor quer, todo conselheiro quer, todo diretor quer. E às vezes, né, a questão financeira, essa sustentabilidade financeira é deixada um pouco de lado visando uma performance esportiva. A gente viu na última janela do Grêmio que, de fato, a atual gestão fez gastos necessários, importantes e efetivos, a meu juízo. Deu certo, né, as contratações que foram feitas. É visível a melhora da performance, do desempenho do time por conta dos reforços que chegaram há pouco, né? Mas tem um custo importante, né? Isso tem reflexo nas contas, no balanço, né? Então, o Conselho certamente está atento a isso, né, Phil? Não só a Comissão de Orçamento e Finanças, como o Márcio falou, mas o próprio Conselho Fiscal, né? Que é um órgão independente, que são eleitos, que a pessoa, inclusive, não precisa nem ser conselheira exatamente para ter esse caráter de independência na tarefa de fiscalização. E quando a gente fala em tudo isso, e a fala do Márcio ela foi muito feliz e muito precisa, a gente está falando, na verdade, de governança. A gente está falando de implementar mecanismos eficientes de governança e de serem mecanismos submetidos a um controle e fiscalização por parte do Conselho Deliberativo. E eu acredito, sinceramente, que sempre há espaço para melhorar, né? Não só no ponto de uma maior atuação da própria comissão, no sentido de ter acesso aos documentos, de exercer um controle. Essa a gente vai analisar apenas em março. E não é porque o Conselho Deliberativo está atrasado ou porque o Conselho da Administração, a gestão, demorou para apresentar os documentos, porque são os prazos que constam no Estatuto, né? E são prazos que não são o melhor exemplo de uma boa prática em termos de governança. São prazos que podem ser otimizados, né? As grandes empresas não precisam de 50 dias para apresentar o fechamento do seu balancete. Mas isso demanda reforma estatutária, demanda convencimento por parte dos conselheiros, da gestão, mas essa também é uma das... A gente tem um conjunto ali de metas que a gente quer cumprir, e essa é uma delas. A gente já balizou isso, já conversou inclusive com a mesa diretora, no sentido de que essa é uma pauta que nós temos que avançar. Então, isso vai ao encontro de tudo isso que nós estamos falando, de uma melhoria nos processos de governança e de fiscalização do Conselho em relação às contas da gestão. Governança é princípio básico de governança, né? Prestação de contas e transparência. Mas tu precisa de agilidade para isso, para que seja efetivo, né? Tu levar 50 dias para apresentar documentos para serem analisados e eventualmente deliberados pelo Conselho, não tem agilidade, né? E aí tu perde em transparência, tu perde... não é uma boa prática de governança. Tem esses princípios, o clube observa, mas talvez com a prática inadequada ou defasada que a gente pode se debruçar sobre isso também para melhorar esse processo interno. Posse de bola no ar, num oferecimento Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Vamos entrar no assunto SAF, hein? Boa. Eu sei que é um assunto que interessa a dupla. Eu sei que vocês não são muito fãs da SAF, né? Os gaúchos, acho, de forma geral. Eu né? acho que sim. A gente ainda é resistente. Mas né? como a gente começou a entrar no assunto financeiro e tudo mais, hoje em dia pro torcedor a solução é SAF. Bota uma SAF no clube que vai botar dia já dinheiro é campeão, já, né? E vai sair ganhando aí. Amanhã, semana que vem, quarta-feira já ganha de um, domingo já ganha do outro, no final do ano é campeão. É assim que funciona o pensamento mágico, né? Pois é. Esse assunto ele já vem sendo debatido, vocês são conselheiros já há um bom tempo, já vem sendo debatido, já vem sendo estudado, e como é que vocês vão agir a partir de agora com a gestão de vocês? Bom, Gia,
Em 2022, o presidente Carlos Biderman, o então presidente do Conselho, ele constituiu uma comissão especial no âmbito do Conselho para fazer o estudo sobre a lei da SAF, a Lei 14.193 de 2021. Então, tinha 6 meses de vigência aproximadamente da lei, e o presidente Biderman constituiu essa comissão. Eu tive a oportunidade de participar desse trabalho. Esse trabalho resultou na elaboração de um documento, um relatório sobre a lei da SAF, que ela está apresentada em 3 grandes pilares, né? O pilar da gestão, da governança, né? O pilar do tratamento do passivo das instituições, né? E o pilar do tributário, lá, tributação específica do futebol. Mas a gente não fez um estudo de mercado, até porque a legislação era super nova, né? E também a gente não estudou outros modelos de financiamento do futebol. A SAF é um modelo empresarial que abre a possibilidade de um investidor, né, comprar parte do capital social, a parte do capital social dessa sociedade empresária, e aí sai do modelo associativo e entra para o modelo empresarial com as suas características, peculiaridades, né? Que, como dito por vocês, né, e a gente tem dito, né, a SAF não é garantia de sucesso. A gente tem exemplos aí muito claros no futebol brasileiro atualmente de SAFs mal sucedidas, né? SAF com recuperação judicial, com pouco tempo de constituição. O que é importante é uma gestão efetivamente profissionalizada, com os princípios e as práticas de governança efetivamente implementadas, né? Para que então se consiga aquilo que eu falava há pouco, né? Se consiga cumprir aquele desafio de ter uma sustentabilidade financeira e ter uma boa performance desportiva. Mas o assunto não está na pauta do Conselho atualmente, e óbvio que a gente tem que estar atento a esse assunto da SAF, mas a atenção tem que ter um escopo maior, né? De forma objetiva, um pedido, uma pauta de criar uma comissão, um estudo para que o Grêmio se transforme em SAF, de fato isso não se ouve, não há rumores, e acredito que não seja sequer o interesse da gestão em antecipar essa discussão. Eu tenho uma posição pessoal, né? Claro que é impossível não levar isso para dentro da construção do Conselho Deliberativo, mas eu tenho uma opinião pessoal muito convicta de que o Grêmio tem que se manter como um clube associativo. Ponto. O Grêmio tem que se manter como um clube associativo. Nova linha, associativismo impregnado de uma dose cavalar de profissionalização, de processos muito bem cumpridos de governança, de gestão profissional, de indicadores técnicos que serão cobrados de executivos através de contratação de processo de seleção qualificada em posições chaves, ou seja, tudo aquilo que a gente idealmente projeta dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente profissional, isso tem que ser acoplado dentro da figura histórica do Grêmio de ser um clube associativo, né? Essa é a minha posição e, por enquanto, é a posição que eu tenho de forma muito arraigada. Eu sempre entendo, e eu tenho visto, tenho acompanhado muitos debates em relação a isso, que o debate da SAF ele é um debate muitas vezes enviesado e limitado, né? Dentro daquilo que o Márcio falou, como se a SAF fosse um sinônimo de uma boa gestão, como se SAF fosse sinônimo de gestão profissional, como se SAF fosse sinônimo de títulos ou de investimento financeiro. Pode até ser, em algum caso ou outro, mas isso não é uma relação direta, né? A SAF apenas então somente é um modelo jurídico. É uma lei que determinou que, a partir de uma vontade política dos clubes, eles podem passar de um modelo jurídico do associativismo para as SAFs. Então, é um modelo jurídico. Não traz necessariamente a alteração desse modelo jurídico toda aquela expectativa positiva que o torcedor tem de que transforma em SAF, vai ganhar títulos, transforma em SAF, nunca mais vou ter problemas financeiros. E a realidade está nos mostrando aí. Eu não preciso exemplificar com nomes de clubes que fizeram essa opção para SAF e talvez fizeram uma opção de uma SAF predatória, destrutiva, e hoje estão aí, quem sabe, até arrependidos desse processo de venda do seu patrimônio imaterial que o clube representa. Então, o papel do Conselho Deliberativo é
incentivar o debate, é propor o debate, mas sem cair nessa estratégia fácil e reducionista de SAF, e sim pensar em outros modelos de regulação, outros modelos de sustentação financeira que vão poder contribuir para que se permita, dentro daquilo que é ideal, né? Como que o Grêmio, mantendo uma postura, uma posição, uma figura associativa, pode continuar desempenhando e disputando economicamente e desportivamente dentro desse novo cenário que o futebol está submetido. É um assunto muito polêmico, né? E aí acabou se tornando aí, para alguns torcedores, porque não ganha título, porque tem dificuldade de contratar, que a SAF é a solução, mas é perfeito, né? Tem que ter um estudo, mas a posição hoje ainda é manter o clube associativo. Bom, esse é o Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. Estamos recebendo o Phil Jardim, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, junto com o seu vice, o Márcio Floriano. Posse de Bola para a Banrisul, crédito consignado CLT. É no Banrisul. Temos aí mais 10 minutos de programa, Bruno Oliveira. Reta final, né? Neste domingo, reta final, início de tarde. Vamos já projetar o futuro, ano que vem, e não só do Conselho Deliberativo, mas com a nova gestão também do presidente Odorico Romão, os seus pares. O que vocês imaginam aí pro 2026 do Grêmio? Talvez o torcedor sonhar um pouquinho mais, porque nos últimos anos o Grêmio só briga contra o rebaixamento, falando em Campeonato Brasileiro. A base formada esse ano de elenco é boa, né? É boa. William, Arthur. É boa. Dá para imaginar algo, talvez, de buscar algum título, talvez de Copa do Brasil. O Grêmio ainda briga até por uma vaga de pré-Libertadores, mas no futebol, o que vocês imaginam aí para a partir da próxima gestão do presidente Odorico? Eu acredito que sim, já. Eu acredito que nós temos uma perspectiva positiva em relação ao próximo ano. Muito por conta disso que foi falado, realmente eu concordo com o Márcio que a janela do meio do ano foi extremamente positiva, foi fundamental para o Grêmio se livrar de um risco que havia ali, de uma proximidade em relação ao rebaixamento. Teve uma infelicidade assim, absurda em termos de número de lesões desses jogadores que foram contratados, né? Agora, recentemente, Noriega também teve uma lesão, vai ficar mais um tempo afastado. Por outro lado, o William acabou voltando, mas talvez aí a partir de março todos eles estejam recuperados e podendo desempenhar um bom futebol que se acreditou quando se balizou essa contratação. Então, eu também acho que a base ela está mantida. Necessariamente deverão ter algumas saídas, até com uma forma de enxugar a folha de pagamento que está bastante alta, e isso talvez permita, né, um espaço financeiro e também de jogadores, contratações pontuais de 1 ou 2 ali, atletas em nível de titularidade para qualificar ainda mais. Então acho que é um trabalho que tem ali uma base interessante e que, em se fazendo um bom trabalho, é possível sim acreditar num título. Talvez um título de brasileiro seja um pouco mais difícil, mas aí, em termos de organização, fazendo uma boa disputa para uma Copa do Brasil, quem sabe uma Sul-Americana, né? A gente ainda está aí brigando por uma vaga na pré-Libertadores, mas caso não seja possível, né, que se dispute a Sul-Americana, é um título que o Grêmio ainda não tem, é um título internacional, é um título que dá vaga direta para a Libertadores no outro ano, então acho que nós temos aí um cenário sim de relativa dificuldade financeira, mas por outro lado de uma boa base no time, que com algumas contratações pontuais eu acho que pode ter aí notícias bem positivas para o nosso torcedor lá para o final do ano. Eu penso da mesma forma, e lembrando do último jogo do Grêmio contra o Palmeiras na Arena, na terça-feira, né? Impressionante a mudança de qualidade do time a partir da entrada do William no intervalo, né? Eu lembro até da entrevista coletiva do Mano Menezes, que ele falou que a qualidade contagia, né? Tem um amigo meu que entende muito de bola, Alex, ele fala que quando entra pro time, entra em campo os amigos da bola, tudo fica mais fácil, né? O William é um amigo da bola, né? E aí tô lembrando de uma das melhores atuações, a meu juízo, do Grêmio nesse segundo semestre, depois da janela, foi no Grenal do Beira-Rio, que a gente ganhou de virada. Ali jogou Marcos Rocha, jogou Noriega, jogou Cuejar em boas condições físicas. Cuejar e Arthur no meio, jogou os dois, né? Arthur jogou muito bem aquele Grenal. Jogou o William, jogou o Carlos Vinícius, né? Todos reforços dessa janela do meio do ano, né? Mas por uma infelicidade nossa, muitas lesões, né? Marcos Rocha tem tido algumas lesões, né? Noriega machucou agora, Vila Sante está fora machucado, Balbuena, então
acredito que... O Marlon já tinha entrado muito bem na outra janela, né? Se afirmou de entrar à esquerda, então tem uma base boa e acredito que está jogando demais. Com uma boa pré-temporada e alguns reforços pontuais para esse grupo, né? Com aproveitamento da base, que é super importante. Aí nós temos uma geração 08 espetacular, que foi a base da seleção brasileira agora no Mundial Sub-17, com o Luiz Eduardo, com o Thiaguinho, com o Mac. A gente precisa ter uma atenção para a base, como sempre teve, né? Valorizar a base e dar oportunidade para os guris da base, né? Então a perspectiva é positiva. Eu tô bem esperançoso que a gente tenha um ano de 2026 melhor do que este 2025. A gente tem mais 5 minutos e tu colocou num assunto importante, a boa pré-temporada. Mas pro ano que vem, para se realizar uma boa pré-temporada, tem que praticamente abrir mão do Campeonato Gaúcho, pelo menos nas fases iniciais, e porque o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Qual o entendimento de vocês, por exemplo, de dá para começar com a base um Campeonato Gaúcho, formar uma boa pré-temporada pensando no ano? Porque a gente vê que aqui a nossa aldeia se pensa no Campeonato Gaúcho, se pensa em ganhar e aí esquece o ano inteiro, né? Eu sempre sou favorável à ideia de que quando o Grêmio entra num torneio, numa disputa, numa competição, tem que entrar para ganhar. Né? Uhum. Portanto, claro, por uma questão temporal, não tem como você entrar com força máxima, porque os jogadores têm que sair de férias, eles vão voltar, tem a representação, tem toda a pré-temporada e o campeonato regional começa ali 10, 11 de janeiro. Né? Então não tem nem tempo hábil para fazer todo esse processo. Então, necessariamente, não tem outra saída senão utilizar das categorias de base para os jogos iniciais. E aí sim, quando o campeonato se desenvolver, e ele vai até março, se eu não estou enganado, aí sim começa já... o Campeonato Brasileiro começa em final de janeiro, né? Então necessariamente no final de janeiro os atletas do grupo principal já devem estar ali disputando normalmente. E aí vão entrar também no Campeonato Gaúcho e dar conta dessas duas competições. É importante retomar a hegemonia do Campeonato Gaúcho, né? Claro que dentro de uma ordem de valores ele é um campeonato que está aquém em relação a todos os outros, mas é um campeonato que é bom de ganhar, né? Então acho que tem que ser feita esse equilíbrio entre uma boa preparação de início de temporada, para que depois não estoure lá na frente, no final do ano, nas fases decisivas, mas ao mesmo tempo não pode entregar e ignorar o Campeonato Gaúcho, né? Uhum. Então, na verdade, resumindo tudo isso numa palavra, equilíbrio. Né? Tem que ter equilíbrio em relação à preparação. Perfeito. Bom, Bruno, estamos já chegando no final, né, da edição do Poste Bola deste domingo, com o Phil Jardim e o Márcio Floriano, os novos presidentes do Conselho Deliberativo do Grêmio. A gente deseja muito sucesso, que pode também contar aqui conosco da Rádio Guaíba. E muito obrigado aí pela presença, pelos esclarecimentos através do Conselho Deliberativo. E que seja uma gestão tranquila, né? É verdade. Obrigado, Jean. Obrigado, Bruno. É sempre um prazer estar aqui conversando com os amigos e com os ouvintes da Rádio Guaíba. Valeu, Márcio, pela parceria mais uma vez. E a gente está sempre à disposição. Isso não é palavra de campanha, palavra forte, palavra de efeito, mas realmente é algo que a gente quer implementar dentro da mesa do CD, porque tem que ser um espaço, tem que ser um órgão visível, aberto ao nosso torcedor. Então faz parte disso nos comunicar e nos apresentar, e a gente quer manter isso para os 3 anos de gestão. Contem sempre com a gente. Boa. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado, Jean. Obrigado, Bruno. Satisfação estar aqui. Endosso integralmente as palavras do Phil, né? A gente está sempre à disposição para conversar sobre o Conselho do Grêmio, sobre os assuntos do Grêmio. Contem sempre conosco aí. Um abraço a todos. Maravilha, grande abraço. Muito obrigado, Bruno. Valeu, Jean Soares. O Posse de Bola vai ficando por aqui. Num oferecimento, crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul, Jean Soares. Poste de Bola que teve na produção Carlos Eduardo Torres, mesa de áudio Davidson Rosa, coordenação de central técnica Guilherme Silveira, central de gravações Luciano Vargas e Guilherme Silveira, coordenação de esportes Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Voltamos no próximo domingo. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau.